Meu Deus, gente, estou aqui hoje pra dizer pra vocês o quê? Que existem dias de luta, mas também tem os dias de glória. Ai, meu Deus, nem acredito que meu dia chegou. Estou famosa. E obviamente que antes da gente começar esse vídeo falando pra vocês o que tá acontecendo na minha vida, se inscreve aqui nesse canal, querida, porque eu quero ficar famosa, mais famosa ainda. Se inscreve aqui nesse canal, vai me seguir no meu Instagram assim que acabar esse vídeo, que é Camila de Lucas com 2 L's. Quem tá me importunando? É Camila de Lucas com 2 L's, então acabando esse vídeo, você vai me seguir no meu Instagram. E claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like pra mim, beleza? Mas vamos lá, gente, o que tá acontecendo? Nem eu sei, eu vim contar pra vocês como que eu fiquei famosa na internet nessas últimas semanas, gente. Não tô entendendo o que tá acontecendo, mas vamos lá. Nessas últimas 2 semanas, eu fiquei com mais de 1 milhão de seguidores no meu Instagram. Eu tinha 600 mil. Eu fui verificada e tô sendo seguida por vários artistas. Como não surtar? Então, gente, eu estava aqui em casa, era um sábado, e meu namorado, geralmente, fim de semana, vem pra cá. E a gente tem o costume de ver filmes juntinho e tudo mais. E nós temos meio que uma regra. Quando nós estamos assistindo filme, a gente não mexe no celular. Na verdade, a gente tenta não mexer no celular. Só que assim, a gente ia escolher um vídeo, ia colocar o vídeo pra começar, e aí ele falou assim, calma aí, não clica pra começar o vídeo ainda não, porque eu vou olhar o negócio aqui no meu celular rapidinho, antes do vídeo começar, pra no meio do vídeo ele não precisar ficar pegando toda hora o celular. E aí eu falei assim, já que ele vai pegar o celular dele, vai fazer alguma coisa no celular dele, enquanto ele tá ali sentado, eu vou pegar o meu celular e vou gravar um TikTok. Do nada, gente, do nada. Era mais ou menos umas 7 e pouca da noite. E aí eu fiz o vídeo, que é o Saindo de Fininho, que eu vou deixar aqui pra vocês verem. Não sei se o YouTube vai me barrar com a música de fundo. Correndo, botei o tripé, coloquei o celular e gravei um TikTok. Gente, meu TikTok tinha o quê? Acho que uns 100 e poucos mil seguidores, mais ou menos. Eu já tava começando a bombar, porque eu cheguei no TikTok depois. Eu comecei a produzir vídeos pro TikTok a partir de mais ou menos março. Eu estava com 100 mil seguidores no TikTok. E eu falei assim, vou fazer esse vídeo correndo, né? Porque ele falou que eu ia olhar o celular rápido, então eu não vou demorar aqui. Eu fiz isso em 5 minutos. E aí, gente, eu peguei um pano de prato, coloquei aqui e fiz o vídeo que eu chamo de Saindo de Fininho. Ele tem uma outra hashtag, o TikTok criou uma hashtag, mas eu acabei popularizando esse vídeo com o nome Saindo de Fininho. E até bombou. E aí, gente, o que acontece? Eu fiz o vídeo, editei correndo, postei no TikTok. E aí, quando eu voltei pra sala pra sentar pra ver o vídeo, eu falei assim, quer saber? Acho que eu vou postar esse vídeo no Twitter e vou postar esse vídeo no Instagram. Eu não tenho costume de postar muitos vídeos no Twitter. Às vezes eu posto. E aí eu postei o vídeo, desliguei o telefone e fiquei vendo filme com meu namorado. Quando já tava mais ou menos aí 1h e pouca de filme, porque era Harry Potter, e Harry Potter vocês sabem que demora muito pra acabar. Mais ou menos 1h e pouca de filme, o lanche chegou. Nós pedimos um lanche, então meu namorado desceu aqui no prédio pra buscar o lanche. Eu falei assim, já que ele desceu pra buscar, a gente pausou o filme, vou dar uma olhadinha no meu celular pra ver, né, o vídeo que eu postei e tudo mais, nos comentários. Quando eu olhei no Twitter, eu acho que o vídeo já tava com umas 20 mil curtidas no Twitter. E aí eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque, né, no Twitter eu quase não postava vídeo, nem nada demais. Eu fiquei assustada. Eu falei, gente, tá todo mundo retweetando o vídeo. Porque no Twitter você tem como retweetar e ele aparece na sua página para os seus amigos verem. E aí cada vez mais as pessoas vão vendo. E eu, gente, já tava com 20 mil curtidas e não sei quantos mil retweets. Vou olhar no Instagram. Quando eu olhei no Instagram, meu Deus, não sei quantas curtidas. O vídeo, gente, bombou nas 3 redes sociais.
no TikTok, no Instagram e no Twitter. E várias pessoas começaram a me seguir. Nisso eu estava com 600 e poucos mil seguidores. E eu falei assim, eu gostei de fazer esse vídeo. As pessoas estavam esperando eu fazer mais. Então eu falei assim, quer saber? Segunda-feira, era um sábado. Segunda-feira eu vou fazer de novo. E aí eu fiz de novo e eu mesma chamei de Saindo de Fininho. Porque o vídeo ele é todo engraçadinho. Você chega, dá de cara com alguma situação que você não gosta. E o que a gente faz? A gente vai saindo de fininho. E aí, gente, eu postei a parte 2. E aí bombou mais. 100 mil curtidas. E aí eu postei a parte... E aí, gente, eu fui postando várias situações em que a gente sai de fininho e várias pessoas famosas como Giovanni Eubank, Tata Werneck, Sharon Menezes, Thaís Araújo, Whindersson Nunes e Bruna Marquezine, Flávia Alessandra, várias pessoas assim que fazem novelas estavam me seguindo nas minhas redes sociais e compartilhavam os meus vídeos no perfil. A Giovanni Eubank e a Fernanda Paes Leme postaram meu vídeo nas páginas principais delas. E sem falar outros youtubers famosos, a galera que é influente na internet, começou a me seguir. E, gente, em uma semana e meia, eu completei 1 milhão de seguidores no meu Instagram. E eu falei, meu Deus. E aí eu fiz aquela foto com um balão, toda bonitinha, toda blogueira, porque eu ia perder a oportunidade, né? E aí eu fiz a foto, postei, completei 1 milhão de seguidores. Gente, essa foto teve mais de 300 mil curtidas. Eu saí de fotos em que eu tinha 40, 50 mil curtidas pra 300 mil. Meu Deus, eu tô ainda chocada. E além desses vídeos de saída de fininho, eu comecei a compartilhar ainda mais vídeos com a pegada de humor, que é o que eu gosto. Eu sempre fiz vídeos aqui pro canal, né, que eu falo nessa pegada mais engraçada, porque é o que eu mais gosto de fazer. Fazer conteúdo com alegria pra vocês. E aí eu falei assim, meu Deus, né, o que mais pode melhorar aí? Porque eu tô fazendo vídeo, a galera tá gostando, os artistas... Gente, quando eu vi a Bruna Marquezine me seguindo, porque, meu Deus, eu não tô acreditando no que tá acontecendo. O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo? E aí, gente, eu falei assim, o que mais pode acontecer? E aí, gente, eu fui verificada. Eu fui verificada no Instagram, gente, que nem acreditei, a minha vida mudou assim, ó. Eu comecei a fazer mais trabalhos, tô fazendo vários trabalhos que eu tô assim enlouquecendo, eu falo, meu Deus, eu não vou dar conta disso, só que eu tô esperando ficar rica, né, gente? Porque é aquilo, você vê a blogueira no Instagram com 1 milhão de seguidores, você fala assim, nossa, essa mulher deve ser rica, tô esperando até agora 1 milhão de reais cair na minha conta, ainda não vi. Mas qual é a dica que eu quero dar pra você, principalmente você que tá vendo esse vídeo e você que quer começar a trabalhar com a internet? Então, tem que se dedicar, você tem que pesquisar o que tá em alta na internet, se atualizar, gente. Trabalhar com a internet é você sair do comum, sair do que tá todo mundo fazendo e fazer algo de diferente. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei esse vídeo, dei o título de Saindo de Fininho, então acabou sendo uma marca minha registrada. Eu até tô fazendo trabalhos onde as próprias empresas estão me procurando, pedindo pra eu fazer o vídeo chamado Saindo de Fininho. Elas mesmas já falam assim, Saindo de Fininho. Então eu acabei trazendo essa minha identidade e as marcas grandes. Se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver os trabalhos que eu tô fazendo. Estão falando que querem um vídeo Saindo de Fininho. Ou as marcas estão querendo que eu faça publicidade com a minha pegada de humor. E além disso, eu tô produzindo outros conteúdos nas minhas redes sociais que tá todo mundo curtindo. E todos os vídeos que eu posto estão viralizando. Não sei nem o que tá acontecendo. Mas se você tá na internet, você quer começar, não fique limitado. Eu não tenho equipamento. Eu não tenho câmera tal. Eu não tenho espaço. Gente, você não precisa de nada. Porque quando for acontecer, é do nada. Aí eu fiquei pensando na semana. Eu falei assim, gente, se eu tivesse no sofá, na hora que meu namorado falou assim, vou mexer aqui no meu celular rapidinho, e eu falasse pra ele assim, tá bom, fica aí que eu vou te esperar, muita coisa não teria acontecido. Mas o que eu fiz? Eu aproveitei uma oportunidade de tempo que eu tinha pra criar um vídeo novo. Então comece a produzir conteúdo, não adianta achar que as coisas vão cair do céu. Tem que produzir conteúdo, tem que se atualizar, tem que ver o que o seu público gosta, a linguagem do seu público e também você fazer uma coisa que você gosta. Não adianta você fazer porque tá todo mundo fazendo. Você tem que gostar, mas você tem que se movimentar. Então eu passei de 600 mil seguidores em uma semana pra 1 milhão. Gente, chocante, né? Meu Deus!
Nem eu acredito no que tá acontecendo. Tô esperando só eu ficar rica. E sem falar que assim, eu não precisei que ninguém me divulgasse. Eu vejo que muita gente fica, ai, pode me divulgar? Pode me divulgar? Ai, gente, não precisa esperar que uma pessoa grande, uma blogueira te divulgue. Não precisa ficar pedindo. Comece a criar estratégias. Você ficar se divulgando no perfil da pessoa é chato. Mas entre em grupo de Facebook, posta no seu Facebook, posta no seu Instagram, posta no seu Twitter, porque o que eu faço é postar o mesmo vídeo em todas as minhas redes sociais. E aí eu consigo pegar o público do TikTok e levar pro Instagram. E levar o público do Instagram pro meu TikTok e pro meu Twitter. E assim eu vou intercalando e ganhando novos seguidores em todas as plataformas. E além disso, eu saí algumas notícias que eu fiquei chocada. Eu saí algumas notícias como... Como é que é? Tá escrito agora, gente? Camila de Lucas é o novo viral da internet. Olha só, gente, aonde imaginar isso? A moradora de Nova Iguaçu pro mundo! Meu Deus. Não, pro mundo eu também tô exagerando, né? Mas, gente, é isso. Só vim compartilhar mesmo pra vocês o que tá acontecendo. Enfim, eu fiz vários vídeos. Fiz um dueto com o Mário Júnior. Também bombou. Bombou. Eu falei no vídeo assim, é engraçado, né? Eu só tenho uma frase sem querer falando assim, eu gosto de negão, pronto. Eu viralizei, entrei pros Trend Topics do Twitter só com esse vídeo aqui que eu fiz um dueto com o Mário Júnior. Então começa a se movimentar que no final vai dar certo. E como eu falei pra vocês que eu quero ficar famosa, não se esquece de se inscrever aqui no canal, vai me seguir no meu Instagram, que é Camila de Lucas com 2 L's, no meu TikTok e também no meu Twitter. É tudo Camila de Lucas com 2 L's. Beijo, até a próxima. Tchau!